gente vai dizer que a gente está diante de um ditongo o quê? Um ditongo decrescente, ok? Nós não iremos errar isso. E o hiato, a gente já aprendeu sobre o hiato. O hiato também é um encontro de vogais, porém separadas em sílabas diferentes. Eu tenho aqui, ó, sa, u, d. Então eu vi aqui, né? Eu vi um A e um U, porém eles estão em sílaba diferente. Então, ó, em sílaba diferente. Então eu estou diante de um hiato, né? Um hiato. O hiato é formado como? O hiato ele vai sempre ser formado por uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal, porque os encontros vocálicos eles são formados assim: vogal e semivogal, ou vogal, vogal e semivogal, ou vogal e duas semivogais, ele sempre vai ser assim, ok? Aí a gente vê o tritongo. O tritongo a gente sabe que é um encontro de 3 vogais na mesma sílaba, não é isso? Porém, formado sempre dentro desses encontros, você vai ver uma semivogal, ok? E os encontros consonantais? Falando de encontros consonantais, a gente sabe que o encontro consonantal é um encontro de 2 consoantes juntas, né? Elas ficam na mesma sílaba, né? Essas consoantes, elas ficam na mesma sílaba. Ou seja, quando são classificados de encontro consonantal perfeito. Os encontros consonantais perfeitos, eles ficam na mesma sílaba. Eu vou apagar aqui para a gente dar uma olhadinha nisso, tá? Encontro consonantal perfeito. Quais são os encontros consonantais perfeitos que a gente conhece? Ó, PR, né? PR. PR. Com PR eu escrevo, ó, prato, ó, viu? Prato, esse é um encontro consonantal perfeito porque não se separa, eles ficam sempre na mesma sílaba. Porém, a gente tem encontros consonantais que a gente chama de imperfeitos. Por quê? Porque eles ficam em sílaba diferente. Por exemplo, a palavra aqui, ó, adjetivo. Ó, a palavra é assim, né? Adjetivo. Mas a hora que eu vou separar assim. Como é que eu faço? Não é isso? Porque quando eu tenho uma sílaba muda, ela tem que ficar na sílaba anterior. Ad, depois G, depois ti e depois vo. Você viu? A gente tem aqui 2 consoantes, consoante e consoante, mas elas não ficam juntas como aqui na palavra prato. Então, a gente tem aqui encontros consonantais imperfeitos, ok? Então, a gente viu isso aí, encontros consonantal perfeitos, encontros consonantais imperfeitos. Mas a gente tem, dentro dessa questão de encontro consonantal, a gente também tem os dígrafos. Que os dígrafos a gente aprendeu desde, né, as primeiras séries, né? A partir eu creio que da alfabetização, sei lá, do primeiro ano, a gente decorou os dígrafos, né? A professora, nós éramos muito novinhos, então a professora, ela não tinha condição e a gente também não tinha condição de entender essa explicação que vocês agora vão ter. Então, a gente entendeu que dígrafo era RR, não é isso? RR, SS, NH, LH, não é isso? Então, a gente aprendeu dígrafo, a gente aprendeu assim. Porém, não é só isso. Eles são dígrafos. Mas por que eles são classificados como dígrafos? Eles são classificados como dígrafo porque, na realidade, a gente só ouve um som. Por exemplo, eu tenho a palavra aqui, carro. Carro. Você viu que aqui eu tenho um dígrafo. Mas quando você pronuncia, você não pronuncia assim. Eu gosto tanto de um ro. A gente fala isso, um ro? Não, você não pronuncia esse R aqui. A impressão que teve que você pronunciou isso aqui equivaleu apenas a um R só, ok? A um R só. Porém, a língua portuguesa disse pra gente que um R entre 2 consoantes, a gente dobra a língua. Como esse R aqui não é de dobrar a língua, ele é de arrastar,
Aí fica carro, né? Caro, é carro, entendeu? Mas ele equivale a apenas um som. Com relação também ao SS também. A gente tem assado. A gente tem assado, não é isso? Aí a gente faz separar as sílabas, a gente fala isso é separado, sado, tá? Mas esse S aqui a gente não ouve, porque na realidade se a gente for fazer a transcrição fonológica disso, sabe o que vai acontecer? Vai estar escrito assim, assado, você viu? Aqui está escrito assado, mas a língua portuguesa estabeleceu que assado não é com cedilha, assado é com 2 S's. Então, esses 2 S's, ele tem som de C, dia, entendeu? Então, por isso que é chamado de dígrafo. Então, o que é dígrafo para a gente agora? A gente vai entender que dígrafo são aquelas 2 consoantes, mas que equivale apenas a um som, né? Tem 2 letrinhas, mas elas equivalem apenas a um som, né? A gente tem o X, a questão do X, quer ver? A gente tem aqui, ó, excelente, vamos lá? Excelente. Então, a gente vai lá. Quando a gente fala isso aqui, a gente fala né? A gente, na verdade, isso aqui a gente nem pronuncia, a gente fala assim, excelente. Quando chega aqui também, esse N a gente não pronuncia, porque isso aqui é um dígrafo vocálico, tá? Vamos fazer a transcrição fonética, ó, L. Você viu que aqui não nasalizou? Esse N aqui não pode ser trocado por um som nasal. Excelente. Você percebeu? Então, aqui é isso. Então, essas 2 letras aqui, a gente não fala, fulano é tão excelente. A gente não fala excelente, a gente fala excelente. Excelente. Então, além da gente ter esses dígrafos aqui consonantais, voltando, além de eu ter os dígrafos consonantais, eu tenho os dígrafos vocálicos que são feitos como? Assim, ó. AM, que você pode fazer isso. Quem é o AM? É um A nasalizado aqui. Quem é o AM? O AM é um A nasalizado, ó. Aqui não tem AN, aqui é AN e aqui é AN também, tá? Pode ser também um AM. Isso aqui é um dígrafo? É um dígrafo. Só por que é um dígrafo? Porque eu posso transformar essas 2 letras em apenas esse som aqui, ó. Você entendeu? Ok? Então, a gente tem os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos, como estão aí no seu livro, ó. LH, aí fez palha. CH, chave, não é isso? E o QU, queijo. Por que o QU é um dígrafo? Porque eu falo assim, ó, eu escrevo isso, ó, eu escrevo assim, queijo, tá? A gente pronuncia esse U? Não, a gente não pronuncia esse U. Na realidade, olha a transcrição fonética aqui, a transcrição fonética é essa aqui, ó, queijo, não é isso? Então, não é poejo, é queijo. Então, por isso que aqui, esse QU é um dígrafo, mas nem sempre é assim. No caso aqui de quanto, quando eu falei com você, né, a gente fez um exemplo aqui, por exemplo, vou escrever aqui, quanto, ó, quanto, esse QU aqui não é dígrafo, porque a gente não está falando canto, a gente está falando quanto, então ele é pronunciado, ok? Então, a partir daí, depois você vai fazer, assista essa aula, né, quantas vezes forem necessárias, né, você pode ir lá, vai até o finalzinho, depois volta de novo, e assim sucessivamente. E após nós estaremos, né, liberando para vocês fazerem os exercícios, ok?